E aí, cabeção, vamos lá, vamos continuar, vamos falar dela, a Caixa Econômica Federal, né? Quando eu coloco a Caixa Federal, sempre dá os mimimi, os caras choram. Quando vai ter outro concurso? Pra que tu quer outro, cara? Nem chamou os anteriores, quer outro. Tudo na justiça, fudeu tudo. Esquece essa porcaria, nós estamos focados no BNB, vem comigo, vamos pro BNB, tem vaga, uma galera e tal, esse é o nosso foco, tá? Mas pode ser você que cobre Caixa, eu acho muito difícil você fazer um concurso da Caixa e cobrar Banco do Brasil. Muito difícil fazer Banco do Brasil, cobrar Caixa. Muito difícil fazer o Banco do Nordeste e cobrar Caixa. Mas pode ser que caia, até porque não é só um concorrente, né? Na verdade, eles têm atuações diferentes e o que nos interessa agora, o foco é o que faz da Caixa ser diferente para ser uma instituição especial. Bacana, então. Então a Caixa, ela, primeiro, é uma caixa, não é um banco, então esse é um primeiro dilema que as pessoas acham, a Caixa é banco, é quando vai ter concurso de banco, por exemplo, a Caixa. Não, tá errado. A Caixa não é um banco, mas todo mundo chama de banco e ela é enquadrada como banco, ok? Ela faz tudo que um banco faz, mas ela faz mais coisa. Ok? Mas não pode ser chamada de banco, é uma Caixa Econômica Federal. Como o nome já fala, é federal, essa empresa é 100% pública. Ela está vinculada ao Ministério da Fazenda. É uma empresa 100% pública, é considerado um banco, mas diferencia-se de um banco por fazer coisas diferentes. A Caixa foi criada em 1860, 61, acho 62. Foi ali, 860, 800! Quem criou a Caixa foi Dom Pedro II. Sabe quem foi Dom Pedro II? Não sei, porque eu era muito ruim em história. Mas era um desses caras da monarquia lá, que veio de Portugal e falou, tem que criar um banco e tal, andando no seu cavalo, deve ter puxado uma espada e criou. Olha, vamos criar a Caixa. E criou a Caixa. Quando ele cria a Caixa, o decreto que cria a Caixa na década de 1800 e alguma coisa, ele fala, essa Caixa Econômica ela vai captar depósito das pessoas menos abastardas. Que loucura! Com taxa de juros de 6%. Não mudou nada de 1860 para cá. Muitas coisas mudaram, mas a Caixa continua com o mesmo propósito. Captar recursos das economias populares. O foco da Caixa é isso. A Caixa é uma mãezona, povão, vucu-vucu. É isso. Tudo que é programa de assistencialismo do governo tá na Caixa. Tudo tá lá. Bolsa Família tá na Caixa. Minha Casa Minha Vida tá na Caixa. FGTS tá na Caixa. Tudo tá lá. Então qualquer programa onde o cara possa ter um dinheirinho vindo do governo ali, bacana, na Caixa. Ok? Se você quer mudar de vida, tem que passar pela Caixa. Pode mudar trabalhando. Aí tem o FGTS e tal, bacana. Pode mudar de vida tendo uma casa própria, com Minha Casa Minha Vida. Pode mudar de vida jogando um joguinho, porque ela também administra as loterias. Então, a Caixa tem algumas coisas que a torna diferente. A principal foco dela de tornar diferente é ser o cara para economias populares. Quando eu falo economias populares, é captação de poupança. Se eu falar em captação de poupança, as aplicações em poupança no Brasil, a maioria está dentro da Caixa Econômica Federal. Hoje, é o principal banco, é a poupança, a caneta de poupança está aqui dentro, tá? Lembrando que o dinheiro da poupança obrigatoriamente tem que ser emprestado para a área habitacional. A lei exige, tem o que nós chamamos de exigibilidade de crédito. Professor, o que é exigibilidade de crédito? Exigibilidade. A legislação exige que, no mínimo, 65% do que um banco capta em caneta de poupança tem que ir para o habitacional. É quase tudo. Se a gente pensar que 20% fica guardado no Banco Central de depósito compulsório, só sobra 15% que a gente chama de free float. Everybody, come on, English, free float. Free, hoje eu tô free. O que tu vai fazer? Vai tomar uma, tô free. Livre, float, flutuação livre, ok? Então 15% em flutuação livre. Isso aqui tá engessado, é obrigado a vir pro habitacional. Então assim como a Caixa é conhecida como principal... Cabeça, olha como é coisa lógica, não precisa nem pensar, pelo amor de Deus. Se o dinheiro da poupança, por lei, tem que ir pro habitacional, e a Caixa é quem tem mais dinheiro em poupança... Adivinha quem tem mais empréstimo habitacional? Gênio! Hoje, ela detém mais de 70% dos financiamentos habitacionais. Cara, isso é uma loucura. Por quê? Se tu pensar concorrer com todos os grandes bancos, todos os pequenos bancos,
tu ter 70%, tu tem quase todo o mercado. É o que a gente chama de market share, quase total aqui, ó. Porque além de ter mais poupança e emprestar mais, ela ainda recebe para o habitacional alguns recursos do governo federal em programas do governo. Governo federal em programas do governo federal, tá? Como o mais popular de todos, né, que é o Minha Casa Minha Vida. My House, My Life. Agora presta atenção. Apesar da gente achar que o Minha Casa Minha Vida é uma coisa da Caixa, ele não é exclusivo da Caixa Confederal. Você pode contratar o Minha Casa Minha Vida no Banco do Brasil. Não. Sim. Não, professor, não sim. Mas você já foi lá? Não vai, porque o Brasil é fraco. Banco do Brasil, nós vamos ver depois, não é o foco dele emprestar no nacional. O governo fala, tu pode, mas tá, tudo bem, mas ninguém vem procurar casa aqui. Você tá entendendo? É como você procurar, sei lá, vou comprar um hortifruti numa padaria. Às vezes tem, mas não é o foco da padaria não é vender hortifruti. O hortifruti você vai numa especializada em hortifruti. Então essa é a lógica. Então, apesar de ter... Então, o que é importante é você saber que não é exclusivo da Caixa Minha Casa Minha Vida. Assim como não é exclusivo da Caixa, o FIES. Sabe o FIES? Financiamento Estudantil. Dá para contratar na Caixa? Dá, mas dá também no Banco do Brasil. Não é exclusividade da Caixa Econômica Federal. Não é dela. Então, esses programas aqui você pode contratar também no Bebezinho. Bebezinho também dá para contratar. Eles estão bem juntos, são dois filhos do governo, tá? Alguns programas eles fazem juntos, outros programas são exclusivos de alguma instituição, tá bom? Então, esses aqui estão nessa intersecção entre as atividades dos bonecos, tá? Então, presta atenção nisso. Agora, o que é exclusivo somente na Caixa Econômica? Exclusivo. É aqui e nada mais, ok? Primeira coisa importante, olha só. Apesar do Minha Casa Minha Vida ser um programa do governo compartilhado entre os bancos, ponto. A Caixa Econômica Federal é o principal agente do governo para a execução de políticas na área de habitação, ponto. Então, que é dela? Principal agente para políticas de habitação. Então, se sempre tiver algum problema de habitação, vai sair aqui. Políticas de habitação, saneamento, tudo aqui na Caixa. Lá que tá. Então, o grosso tá lá. Por isso que ela tem o grosso do financiamento. O Banco do Brasil tá lá por tá, mas o foco é aqui, tá? As exclusividades da Caixa vêm em outras áreas, que é, por exemplo, loteria. Loteria é exclusividade da Caixa. Não, professor. Isso aí o senhor mentiu, porque olha, a loteria tem a lotérica. Pois é, cabeção, mas a lotérica é uma concessão da Caixa. A Caixa faz concessão para ter lotérica. Você não pode ir lá, vou abrir uma lotérica aqui, né? Vai lá e pega uma maquininha. Não, tem que ter uma concessão, tem que ter autorização da Caixa Confederal. E vai muito mais além. Quando eu falo loteria, as pessoas só pensam na Mega Sena e ficar rico. Não, loteria de qualquer coisa. Estou falando jogos de todo tipo. Olha que loucura. Se eu fizer agora, olha que loucura, uma promoção onde eu vou sortear 100 cursos na casa do concurseiro. Que a fuder, professor, muito legal. 100 cursos da casa do concurseiro, vai concorrer você que me dá seu nome agora. Alexandre, Wesley, não, abaixa a mão, calma. Porque para fazer essa promoção, eu primeiro tenho que ter uma autorização da Caixa Econômica Federal. Não, professor. Que é que já sei. Você vai fazer sorteio de curso do concurso da Caixa. Não! Qualquer sorteio você precisa de autorização da Caixa porque ela tem o monopólio de jogos. Seja de azar ou não. Loteria, jogos, tudo isso. Então vai muito mais além do que administrar a Loteria Federal. Tudo bem? Então a Caixa tem esse monopólio. Outro monopólio, que é da Caixa Econômica Federal, está o de penhor de bens pessoais. O que é isso, professor? Penhor de bens pessoais é assim. Você pode ir lá no banco, pegar uma joia e levar na Caixa e fazer o empréstimo e deixar penhorada essa joia.
Então você faz o empréstimo e aquela joia fica lá como garantia, né? Vocês vão ver com o professor Juliano os tipos de garantia, tá no Código Civil isso dali, né? As garantias e tal. E o penhor é um tipo de garantia. E a garantia penhor, quando for dada sobre um bem pessoal, eu quero pegar um bem meu, uma joia em geral, né? Em geral você vai dar em bens mais assim, joias, relógios, essas coisas todas, né? Carro não se pega como penhor, você vai entender a questão de bens móveis e bens imóveis e o que é o bens pessoais, mas isso é lá na aula de penhor. Só estou antecipando que penhor é exclusividade da Caixa Econômica Federal, o penhor de bens pessoais, ok? Outra coisa que está aqui e não está aqui, a administração do FGTS, tá? A administração do fundo do FGTS é a Caixa quem faz a administração do FGTS, tá? Então ela faz a administração, também acaba estando vinculado quando eu falo em políticas de habitação, ok? Então essas são as coisas, a FGTS você também tem no Banco do Brasil, eu tô falando responsável por administrar a FGTS, não tô falando que você só vai sacar o FGTS na Caixa Econômica, tá entendendo isso? Então responsável, que é um fundo, né? Tem que cuidar do fundo, onde está esse fundo? Tá na Caixa, ela é quem administra o FGTS, ok? Então, bacana? Beleza, não quer dizer que você só saca na Caixa FGTS. Beleza, então. Então, esses são o que torna a Caixa um cara especial, são isso. Mas o principal é o cara do governo nas políticas habitacionais, ok? Já fazendo um levantamento e vindo para cá, trazendo o bebezinho, Banco do Brasil, ok? Ó, meu bebê é o menininho do Banco do Governo. O governo tem uma menininha e um menininho. Essa menininha é a que brinca de casinha habitacional. Fica em casa, cuida não só da habitação, como de todas as políticas sociais do governo. É o braço do governo para políticas sociais. Então, cuida da família, assistencialismo, da casa. O Banco do Brasil vai cuidar do mato, crédito rural. Ele é o cara do governo para a execução das políticas rurais. Então, todas as políticas ligadas a crédito rural, Banco do Brasil é o cara. Habitacional, Caixa Econômica é o cara. Agora, presta atenção, lembra até que esses caras são comissões consultivas lá no CMN, né? Ok, mas são executados por esses caras aqui, as políticas, tá? Então não tem erro. Casa é a Caixa, mata o Banco do Brasil. Ai, professor, isso aí, olha, é machismo. Olha só, Mulheres Unidas. Ele disse que a Caixa cuida de casa porque é mulher. E ele disse que o Banco do Brasil, um artigo masculino, cuida do mato e é o cara que vai lá pro mato plantar porque ele é homem. E daí? Que merda! Que mérito que tem cuidar do mato, cuidar da casa? Tudo igual? Se fosse o contrário, qual é a diferença? Para com essa viagem de machismo, feminismo. Eu tô dando uma dica de prova, cabeção. Então não mistura. A Caixa cuida da casa. O Banco do Brasil cuida do mato. Além do mato, ele também cuida do cheque da família. Sim, a compensação de cheque, COMP, tá? A COMP, nós vamos falar lá do SPB. Como funciona a COMP, está dentro do sistema de pagamentos brasileiro, é onde é compensado todos os cheques, passa por lá, então quando você pega um cheque e passa de um banco para o outro e tal, esses pagamentos, isso é compensado. Essa COMP, ela é operacionalizada, operação é do BB, o Banco do Brasil é responsável pela operação da COMP, tá? Assim como a Caixa tem praticamente todos os financiamentos habitacionais do Brasil, o Banco do Brasil tem praticamente todos os financiamentos da área rural do Brasil. É o líder isolado em crédito rural. Aqui ele tem até uma competitividade muito grande em relação à Caixa tem no habitacional. A Caixa praticamente nada sozinho no habitacional. Aqui no rural, o Banco do Brasil luta muito contra as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito são muito fortes em crédito rural também. Aí tem Sicredi, Sicob, Sescop, assim vai, tá? Mas mesmo com mais concorrência, ele é disparado líder. Por quê? Porque todas as políticas públicas do governo voltadas para crédito rural... Vai liberar o agrotóxico? Não vai liberar o agrotóxico. Ah, porque da família que está devendo aí pode renegociar e pagar em pepino, beleza, então. E aí vai. Todas essas políticas são executadas pelo Banco do Brasil, ligadas a crédito rural. Aí tem uma grande diferença entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que é a seguinte.
A Caixa é uma empresa 100% pública. O Banco do Brasil é uma economia mista. O que é uma economia mista? Mista, de misturado. É uma SA aberta, ou seja, uma sociedade anônima que abriu seu capital. Tem as ações negociadas na Bolsa de Valores. O governo federal detém a maioria das ações. O Banco do Brasil está listado em Novo Mercado. Novo Mercado, o que é uma empresa listada em Novo Mercado? Só tem ações do tipo ordinárias. Não vou entrar nesse detalhe porque não está no edital. Ai, professor, mas eu queria saber. Dane-se, vai procurar em outro lugar porque a gente tem uma prova que está chegando. Adiaram, dane-se, nós só vamos ver o que está no edital. Isso não está no edital, mas ele tem as ações lá. E dessas ações, o governo detém a maioria. Então, o governo detém a maioria. Sei lá quando o governo federal tem, mas deve ter mais de 50, é óbvio, porque senão não teria maioria. Bom, se são 100%, ele tem a maioria, é mais de 50%. Sei lá, vamos botar aqui 51%. Dane-se, tá? Não tem isso ou mais. Menos que isso ele não tem. O resto é outros. Então tem uma porretada de outros acionistas aqui. Bacana? Isso torna o Banco do Brasil uma empresa pública. Mas ela não é 100% pública, por isso que a gente chama de economia mista. Mas como o controle é do governo federal, é necessário, ela é considerada como empresa pública, é necessário concurso público para trabalhar no Banco do Brasil. É necessário, tem toda a lei de licitação e bababá, como empresa pública vai atuar como empresa pública, tá? Inclusive, muitas vezes esses bancos, o que eles fazem? Eles compram algumas empresas e eles compram só 49% daquela empresa, para não engessar aquela empresa e torná-la pública. Você acaba controlando, porque tem 49%, manda pra caramba, mas ao mesmo tempo não é uma empresa pública, tá? Acontece muito. Se eu não me engano, o Banco do Brasil fez esse processo no Banco Votorantim. Eu não sei se ele exerceu a outra parte, mas ele só tinha 49% da primeira compra do Banco Votorantim. É um padrão, porque quando você vira público, você passa a ter uma série de regras, né? Aí já é direito administrativo, já viajei na maionese, vem comigo aqui então. O que faz o Banco do Brasil ser especial? O mato. O que faz a Caixa Econômica ser especial? A casa. Por falar em a casa, você está assistindo a Casa do Concurseiro. E essa foi mais uma aula dos agentes especiais, onde a gente falou da Caixa Econômica, nós falamos do Banco do Brasil e nós fechamos esses agentes especiais e olha só, temos mais um vídeo especial para você. Fique atento e vambora. Até o próximo vídeo, cabeção.